Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal. Vamos para a nossa devocional de hoje. Hoje o vídeo vai ficar um pouco mais elaborado. Vai ter o dia a dia com Deus do pastor. Vai ter um momento sublime, entendeu? 2 novos vídeos aqui no nosso devocional de hoje, tá? Vou botar aqui o Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. No vídeo de hoje eu quero alertar vocês sobre o perigo do engano, mas do engano religioso, dos falsos profetas, do falso ensino, da falsa verdade. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim: mesmo que eu, Paulo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além desse que está posto, considere-o anátema, o amaldiçoado. O que é isso? Se alguém vier trazer um ensino, uma doutrina, pregar um evangelho diferente daquele que está nas escrituras, se está acrescentando algo ao que a palavra de Deus já disse, ou se está omitindo, tirando algo que a palavra de Deus declara, registrou claramente, se está ensinando algo que é contrário ao que foi ensinado por Cristo, pelos apóstolos, na palavra de Deus, rejeite. É falso. E João vai nos alertar do perigo do engano religioso, meu irmão e minha irmã. Principalmente vocês que às vezes são do lar, ficam mais tempo em casa e consomem muita programação na TV ou muita coisa na internet. Você sabia que nem tudo que você assiste na TV é bom, é de Deus, é saudável, é bíblico? Você sabia que nem tudo que você assiste na internet é bíblico, é bom? Na primeira carta do apóstolo João, ele adverte os seus leitores e posteriormente adverte a igreja, eu e você, do perigo do engano religioso. Ele diz que à medida que o fim se aproximasse, no fim dos tempos, ia crescer gigantescamente, exponencialmente, o engano religioso. Eles falam assim: filhinhos, já é essa a última hora e vem aí o anticristo. Filhinhos, amados, provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído por aí. Então ele alerta que nos últimos tempos haveria muito engano, muita mentira, muita heresia e muitos falsos profetas, porque o engano, a mentira, a falsa doutrina, ela não vem no ar, ela vem com seus proponentes, pregadores, ministros. São ministros falsos, falsos pastores, falsos teólogos, falsos ministros, que ensinam um falso evangelho. E às vezes, você que ouve de tudo, você que recebe de tudo, liga a qualquer canal, escuta qualquer homem, qualquer mulher, escuta qualquer grupo de louvor, na internet, segue qualquer perfil, qualquer canal. Cuidado, porque João faz um alerta: filhinhos, não acrediteis, 1 João 4, amados, não acrediteis em qualquer espírito, pregador, doutrina ou profeta, antes provai-os. O que é isso? João está dizendo para submetê-los a um teste, não sair recebendo, acolhendo tudo. Ai, pastor, mas é tão bom, ele tem uma carinha tão mansa, uma vozinha tão meiga, faz oração pra gente no final, pede para colocar um copo d'água em cima da televisão, pede para colocar a mão na tela, pede pra gente ungir toda a casa com óleo e colocar objetos ali para consagrar, foto dos nossos familiares, peças de roupa. É tão agradável. Cuidado,
pode ser falso, porque Satanás se transfigura de anjo de luz. O engano, o falso profeta, o falso mestre, não vai se apresentar como falso. Não vai vir com presas nos dentes, rabo e um tridente na mão. Ele vai se vestir de cordeiro, com a fala mansa, uma proposta boa. E ele pode te enganar. Uma das maneiras de você identificar o falso profeta é que ele geralmente fala tudo que a gente gosta de ouvir. Ele jamais contraria os seus ouvintes. Ele jamais resiste os seus ouvintes. Ele sempre vai falar o que você gosta de ouvir. Segundo, geralmente os falsos profetas não falam de pecado, não mencionam o pecado, não ensinam sobre o pecado. De forma alguma, eles descartam essa palavra do vocabulário. Terceiro, eles também não chamam as pessoas ao arrependimento, não, as pessoas abandonarem os maus caminhos, a velha vida, e seguirem uma outra vida. De maneira nenhuma eles chamam ao arrependimento, nem denunciam o pecado. Terceiro, geralmente os falsos profetas são hábeis em pedir contribuição. Atrás do milagre, da oração, da campanha, do vídeo, do programa, sempre vai ter uma quantidade enorme de contribuições. Você contribui com a rede, com o canal, com a igreja, com ele, com as missões, e aquela série de coisas. E prometendo por isso riquezas. Deus te abençoará 10 vezes mais se você contribuir financeiramente. Essa é a marca dos falsos profetas. E só mais uma, tem outras, eu poderia ficar aqui a noite toda. Geralmente, irmãos, eles fazem uso de outra fonte de revelação, além das escrituras. Não usa como base de fé e prática doutrinária, teológica, as escrituras e só a escritura. No caso desses aí, fazem uso de revelações, visões, sonhos, profecias que receberam e fundam seus ministérios, suas palavras, seus milagres nestas visões, nestas revelações. Se você segue alguém que se encaixa nessas características que eu citei, fuja disso, saia disso, é engano, é falso. Isso vai enganar você. Estão mentindo para você. Use apenas a escritura como base de fé e prática para a sua vida. E siga somente aqueles que falam aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Seja criterioso, cuidadoso, zeloso em quem você ouve, em quem você escuta. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre esse homem, essa mulher, essa casa, essa família, no dia de hoje. Livra-os do mal, guarda o Senhor das trevas, fortalece as suas mãos cansadas, ilumina seus passos e dá sabedoria para lidar com todas as tarefas desse dia. Peço também que guarde, Senhor, o seu povo do engano religioso, dos falsos profetas, das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. Preserva o seu povo na verdade. Que eles tenham um ótimo dia, guardados na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Tenham um excelente dia, em nome de Jesus. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero trazer mais um versículo da Palavra de Deus, ainda do apóstolo Paulo. O último foi na carta aos Romanos, hoje eu quero trazer carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, também um versículo bastante conhecido pelo povo de Deus. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Um versículo lindo, maravilhoso, nos ajuda muito na pregação, na compreensão
da dádiva do Evangelho, o amor de Deus por nós. E também nos ajuda muito a falar para as pessoas a respeito do plano de salvação. Então, é sem dúvida um versículo necessário, importante, e eu gostaria que você procurasse, refletisse, lesse mais vezes esse pedacinho da Bíblia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, né? A salvação da alma, a nossa salvação não é uma conquista do homem, é uma dádiva de Deus. Isso precisa ficar muito claro para todos nós. Nós não conquistamos a salvação, nós não conseguimos, nós não alcançamos a salvação. Não fomos nós que demos o primeiro passo na direção da nossa salvação. Pelo contrário, nós demos o primeiro passo que nós demos foi para nos afastar de Deus, foi para evitar a salvação. Então a salvação da alma não é uma conquista humana. Ninguém consegue a salvação porque é uma pessoa boa, porque é uma pessoa honesta, porque é uma pessoa santa. Ninguém conquista a salvação por conta própria. A salvação é uma dádiva de Deus. Somente Deus ama e quer salvar o ser humano. Somente Deus ama de verdade e quer salvar. Outro detalhe, somente Deus pode salvar. A salvação é uma prerrogativa de Deus. Ninguém mais pode salvar o homem a não ser Deus. Somente Deus pode e quer nos salvar. Então, o apóstolo diz, não vem de vós, não vem de vós, porque se dependesse de nós, os seres humanos, não haveria salvação, amados. Nós somos pecadores por natureza, nós só sabemos pecar, nós só sabemos errar. Essa é a nossa praia, essa é a nossa praia. Tudo que se depender de nós, nós vamos errar. Nós estávamos mortos, né? E sem ação e sem forças. O ser humano sem Cristo Jesus está morto. A Bíblia diz que está morto para Deus. O seu espírito está morto por causa do pecado. A alma que pecar, esta morrerá. E todos pecaram, então todos nós morremos para Deus. Então nós estávamos assim, mortos antes de receber Jesus como nosso Salvador. Mortos sem ação, sem forças e sem vontade. Amados, há uma má vontade no mundo para as coisas de Deus. Você já notou isso? Como pregador do Evangelho, como pessoa que trabalha com isso, que visita as pessoas, que procura aconselhar pessoas, né? A gente nota uma certa má vontade da parte das pessoas que não creem em Deus, né? Eles não estão dispostos a ouvir, eles não querem ouvir. E muitas vezes só param para ouvir quando estão em extremo sofrimento, estão sofrendo, estão precisando de Deus, então deixam a gente falar, permitem a gente fazer uma visita, aceitam uma visitinha lá na cama, lá no leito do hospital, só porque estão em extrema angústia. Há uma má vontade, sim, senhores, por parte do mundo e das engrenagens deste mundo. A tudo joga contra, porque Satanás sabe, se as pessoas, né, derem brecha, Deus entra. O Senhor entra, o Evangelho que convence, o Espírito Santo atua, Jesus Cristo salva. O diabo sabe disso, então por isso ele enrola as pessoas, ele molda as pessoas com essa má vontade, como se fosse uma cápsula protetora do mal. Então o apóstolo Paulo vem e diz, né, que reconheçam isso. A salvação é pela graça, clamem pela misericórdia, creiam, é através da fé que vocês vão alcançar e serem alcançados pela graça. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, mesmo que haja essa má vontade no coração do pecador, Deus nos amou e nos ama de tal maneira que providenciou para nós
a nossa salvação. Extraordinária salvação. Que maravilhosa graça. É uma dádiva de Deus. Você aceita ou não? Se é um presente, você aceita ou não o presente? Se você aceita, então você é alcançado pela graça. A fé vai passar a dominar agora o seu coração e você vai caminhar sempre na direção de Deus. Aquela má vontade vai ser transformada e revertida em uma vontade de estar com o Senhor, viver para o Senhor, para a glória do Senhor, para a alegria do Senhor e para a sua salvação. Pense nisso, pense nisso. É uma dádiva de Deus, você aceita ou não. Creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração e peça a Ele. Decida romper com o mundo e se submeter à vontade de Deus em Cristo Jesus. O que você vai fazer com essa graça? Com esse dom, com esse presente que Deus te oferece, que é Jesus Cristo? Pense nisso. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por nossa salvação ser para nós uma realidade. Cristo, teu Filho, nos alcançou e nós te louvamos por isso. Obrigado porque não estamos mais mortos no pecado. Obrigado porque agora em Cristo Jesus nascemos de novo e vivemos por esta fé no Senhor. Fica conosco, abençoa os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.
Agora que eu vi, pô, tava tudo bloqueado. Acontece, relaxa. Vou ficar uma parte. Gravar de novo essa parte. Gravar de novo. Porque tava sem áudio. Gravar de novo. Aqui, gravar de novo. Porque tava sem áudio. Eu esqueci de soltar o áudio, desculpa. Ainda tô me acostumando com isso. Aqui. Gravar de novo. Pra vocês não ficarem sem a gravação. Tava sem áudio, desculpa. Vai ficar assim mesmo. Vou gravar de novo. Rio de Janeiro. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém. Ficamos tocaia contra indefeso. Meu filho, não sigas o caminho deles. Desvia-te de suas veredas. Provérbios 1, 10, 11 e 15. Provérbios 1, 10, 11 e 15. 1, 10, 11 e 15. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, ficamos tocaia para matar alguém. Vão divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Não confie em sua condição. Nessa passagem, os pais advertem o filho para não levar uma vida de violência. 1, de 8 a 19. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, pois tocaia para matar alguém. Vão divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engolir os vivos, como o sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos, e encheremos as nossas casas com o que roubamos. E onde está o nosso bando? Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, que as aves observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscados contra eles mesmos. Então é o caminho de todos gananciosos. Quem assim procede, assim mesmo se destrói. Pessoas da classe média podem pensar que essa advertência é desnecessária para seus filhos. Certamente, uma mãe que mora em zonas violentas da cidade precisa dizer isso para os filhos, não para nós. O livro de Provérbios, no entanto, sabe que qualquer ser humano tem o potencial de se tornar cruel. Toda vez que o autor de algum ataque a tiros ou bomba é identificado, os vizinhos costumam dizer à imprensa: ele vem de uma família tão boa. A Bíblia nunca supõe que a condição da família seja um seguro contra o mal. Ela também nos ensina que apenas os pobres são propensos à violência. Sobre os ricos, ela diz: estimar o caminho dos pobres, no meio de práticas econômicas legais, mas implacáveis. Amós 2, 7. Amós 2, 6 e 7. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularia o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisa o pó da terra, e negam a justiça ao oprimido. Os filhos da classe média e alta podem ser tentados a se unir a uma empresa cujos lucros se baseiam na exploração de trabalhadores, na destruição do meio ambiente ou no sucesso de detrimento da justiça e da verdade. Não pense que uma vida de crimes ou delitos pode ser evitada apenas porque você vem de uma boa família. Existe alguma possibilidade de que você esteja participando de um escândalo que beneficie, mas prejudique outra pessoa? Oração. Senhor, é muita presunção imaginar que nossos amigos familiares jamais fariam alguma coisa tão ruim assim. Sim, eles podem fazer, e eu também posso. Ajuda-me a criar uma comunidade que exorte uns aos outros todos os dias, para que nenhum de nós seja endurecido pela natureza enganosa do nosso próprio pecado. Hebreus 3, 13.
Hebreus 3, 13. Hebreus 3, 13. 13, 11, 12. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Bom acabou que a nossa devocional no livro A Sabedoria de Deus, onde devocionais diárias no livro de Provérbios, de Timothy e Keith Keller. Agora ele vai ler a leitura bíblica diária da revista O Reino e o Monte. Lição 3, o testemunho do reino. Leitura bíblica, 1 João 5, 11. Pedro, 1 João 5, 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Hoje, bom, gente, acabou aqui a nossa leitura bíblica diária, ali da revista O Reino e o Monte, lição 3, o testemunho do reino. Leitura bíblica, 1 João 5, 11. Agora a gente vai ler o Evangelho de Marcos, capítulos 9 e 10. De Marcos, capítulos 9 e 10. 9 e 10. Dê o seu like, comente esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. De Marcos, capítulo 9. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceu diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Doutor Jesus, o que vocês estão discutindo? O homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pediu aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Disse Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, justamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Se perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Eles não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Então impeçam, disse Jesus: ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Os que não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade: quem lhes dá um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, mas nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém puder tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se sua mão puder tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé puder tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo 2 pés, ser lançado no inferno, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com o fogo. Isso é bom, mas se deixar de ser salgado, vamos estourar o seu sabor. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns para com os outros. Capítulo 9. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo. Mas
por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele. O menino ficou como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram a ele em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele dizia a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a colocou no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos:
Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o. Pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil. Mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários sobre de oração, que eu gostava muito de orar com você e por você. Venha comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: ele permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: escreveu essa lei, faça da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa, novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu, ficou indignado e lhes disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.
digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, pôs-lhes as mãos e as abençoou. E Jesus já saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? O que é bom no ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso obedeci desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele igualmente. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E em disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Muito difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Não é fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou cães, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E, na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eles já estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os tempos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou a parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estão subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, esperarão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, os irmãos dele, disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Pedimos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Você não sabe o que estou pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros devem ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Porém, mesmo o Filho do Homem veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. As 2 caras de Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Ele parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, que ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e erigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Justamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Capítulo 10. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão.
Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele. E ele ensinava a todos, como era seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: De acordo com a nossa lei, um homem pode mandar sua esposa embora? E Jesus respondeu com esta pergunta: O que foi que Moisés mandou? Moisés permitiu o homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza dos seus corações. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a perguntar sobre esse assunto. E Jesus respondeu: O homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças para que Jesus as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu já tenho obedecido todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é.
pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que querem que eu faça para vocês? Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Podemos. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim! Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim! Então Jesus parou e disse:
Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem! Levante-se porque ele está chamando você! Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O mestre perguntou: O que é que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver de novo. Vá, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Seu Deus de paz, te agradeço por mais um dia de bênção nos 10, traz de notícia. Eu estou por ver esse áudio gravado, esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra pode gerar fruto nos nossos corações, Senhor. Esteja conosco, Senhor, durante todo o nosso dia, esteja se fazendo presente ao nosso lado, Senhor. Que essa palavra pode gerar fruto nos nossos corações, Senhor. Senhor, te peço bem pela boda de ouro lá de Graça Araújo, será celebrada logo mais à noite lá na Piba. Que seja uma noite agradável para eles, uma noite marcante na vida daquele casal. Afinal, são 50 anos de casados, não é qualquer um, não. Entendeu? Esteja com todos eles, esteja também com os convidados, todos nós, com minha mãe, está à frente disso, Rafael, na parte do louvor, da recepção, estacionamento, todo, Senhor. Esteja nos usando para o teu reino. Pai de Deus, em nome de Jesus. Amém.